Contrapor é contrapor os ataques à massa desarmada. Comparar, retrucar, esclarecer. Contrapor, Sião, o povo de Yahweh, discípulos de Emanuel. Bendito Elohim e Pai de nosso Mestre Yeshua o Messias, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais com seu ungindo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Emanuel o Messias, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1 versículo 3, 4 e 5. Mas certamente uma inundação catastrófica deixaria impressões geológicas e antropológicas. Então, para evidências sobre a inundação de Noé, o que realmente procuramos são evidências de processos catastróficos, processos de um cataclismo, operando em uma escala regional, talvez hemisférica ou até escala global. E quanto mais procuramos, é isso que encontramos. Uma coisa que podemos esperar são bilhões de coisas mortas, enterradas em camadas pedregosas sob a água por toda a Terra. E é exatamente o que encontramos em registros geológicos. Um registro de muitas coisas enterradas subitamente, incluindo animais muito grandes enterrados por inteiro. Como a teoria da inundação global se encaixa com sítios geológicos como Grand Canyon? Contamos coisas diferentes sobre sua história. Da forma como o evolucionista aprendeu a pensar, como eu fui ensinado a pensar, como todos nós aprendemos a pensar em nossa educação. Que o processo presente se encaixa em tudo. Então você vê este canyon de 28 quilômetros e aqueles pequenos rios lá embaixo. E aquele rio está, suponho, fazendo alguma erosão. No ritmo atual, o rio levaria milhões e milhões de anos para cavar o Grand Canyon. Mas a criação pode ser uma ideia diferente. Ela propõe, parece para todo mundo, que um volume muito maior de água passou por aqui rapidamente, cavando este buraco. Esta seria a grande inundação da época de Noé. A interpretação dessas informações pode ser apoiada? Aliás, até meus colegas evolucionistas reconhecem hoje que o Rio Colorado nunca poderia cavar um cânion como este. A mecânica de erosão está toda errada. Simplesmente não cavaria um cânion como este. E eles também chegaram à conclusão de que um enorme volume de água correndo por aqui há muito tempo cavou este cânion rapidamente. Isso é consistente com os documentos bíblicos que relatam a grande inundação da época de Noé. A história de Sodoma e Gomorra é sobre pecado e sobre punição. É sobre Deus decidindo que ele já teve o suficiente sobre a justiça e maldade e ele agirá, destruindo tudo. A Bíblia fala de muito fogo que acaba incendiando Sodoma. As evidências nesse sítio são de que os prédios estão queimados. Os arqueólogos acreditam que as ruínas de Sodoma e Gomorra descobertas a sudeste do Mar Morto estão sobre uma linha falha. As evidências sugerem que os prédios começaram a queimar pelos telhados. Os geólogos vão mais adiante. A pressão de um terremoto pode ter emitido betume e enxofre, substâncias presentes na área. A densa fumaça relatada por Abraão era compatível com o fogo de tal material. Sodoma e Gomorra são citadas em literaturas secundárias, todas entre o período do Segundo Templo e no período do Novo Testamento. São mencionadas especificamente no Gênesis Apócrifo, um dos pergaminhos do Mar Morto. In the last scenes of a very famous movie, The Lost Ark of the Covenant, the box that once held the Ten Commandments is crated and abandoned in the basement of a warehouse. This would mean that hiding somewhere, there's tangible proof of the story the Bible calls the Exodus, the deliverance of the Israelites from Egypt, led by the prophet Moses. Well, right here in this building, there's a 3,500-year-old gold image carved, perhaps by an eyewitness to the biblical Exodus, of the lost Ark of the Covenant. And the people in there don't realize it. The Exodus story is at the very heart of Christianity, Judaism,
and Islam. For thousands of years, believers have treated it as historical fact. But in the past few decades, scholars have called the story a fairy tale. I'm James Cameron, and I know a filmmaker who for nearly a decade has been on a mission to answer a 3,000-year-old question. Is the Exodus fact or fiction? His name is Simcha Jakubowicz, and he's a two-time Emmy winner in investigative journalism. He claims that scholars have missed the archaeological evidence that's hiding in plain sight. More than that, he seems to have come up with the goods by putting together the long-forgotten pieces of the ultimate archaeological mystery. How did we do it? By tracking down experts from a variety of disciplines who rarely, if ever, talk to each other. None of them fully subscribes to our take on the story, but many possess critical pieces of the puzzle. And what emerges will challenge even the most skeptical. The story is a myth. So even when the evidence is staring them in the face, they ignore it. The most dramatic example of this took place in 1947 when archaeologist Henri Chevrier found pieces of a broken stone monument, or stela, dating to a pharaoh named Ahmose, around 1500 before the Common Era, or BCE. Incredibly, the Ahmose stela is covered in hieroglyphic inscriptions that mirror the biblical tale. Today, it lies abandoned in the basement of the Cairo Museum, and all our attempts to get access to it were unsuccessful. So using Chevrier's published description, we reconstructed the stela and got one of the world's leading Egyptologists to comment on it. We have this very interesting stela, which is dated to the reign of Ahmose. It records a tremendous catastrophe that happened to Egypt. We're not quite clear what it was, but it involved rain and thunder and lightning and such a storm that rarely happens in Northeast Africa. I mean, that's a dry area. It sounds peculiar to me that the biblical tradition preserves the memory of plagues, which involve climatic cataclysms. And here we have, from the very time, this curious stela. This curious stela may in fact hold the key to the Exodus enigma. Let's take a closer look. The Bible says that at the time of the Exodus, there was a great storm. Ahmose's stela also talks of a great storm. The Bible says darkness descended on Egypt. The stela says that Egypt was enveloped in darkness. The stela then says something very peculiar. Though the Egyptians worshipped many gods, on this stela it is written that the storm and the darkness happened when God, in the singular, manifested his power. The Bible describes Pharaoh, but never names him. Because of this stela, we now know his name, Ahmose. And now that we know who he is, maybe it's time that we met him. This is the Cairo Museum, home to some of the most famous mummies ever unearthed. We came here in search of Pharaoh.